É convidado deste Hora Económico, António Rebelo de Sousa. António, olá, Mais uma vez, um grande prazer. boa noite. No final da semana passada tínhamos chegado a um impasse nas negociações e parecia que a saída da Grécia era mesmo iminente. Apesar de tudo, no fim de semana foram Mas feitos houve agora uma evolução alguns positiva. progressos, precisamente. Está mais otimista sobre um acordo mais generalizado e de longo prazo com a Grécia? Estou mais otimista, estou ligeiramente mais otimista, apesar da situação ser muito complicada, porque em algumas divergências flexibilizou o governo grego a sua posição em relação à questão das pensões de reforma e também em relação à questão do IVA enfim, pode ser que ocorra uma aproximação em relação às posições do Eurogrupo, oxalá que isso venha a acontecer, mas já não há muito tempo. É preciso ver que se até dia 29, até segunda-feira, não se chegar a um acordo, enfim, então a Grécia entra em default, não é? Mas E dado entrando em que default, depois já há problemas muito graves que têm que ver realmente com o sistema financeiro grego. É muito difícil evitar uma situação de pré-ruptura financeira no sistema Mas dado que a financeiro dívida grego. grega, nesta altura, está sobretudo colocada junto de investidores institucionais, ou seja, o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional e o ISM, do lado dos credores europeus, para já, se houver acordo com a Europa, um default não pode ser algo que é unilateral, não é? Se houver um acordo, não se vai chamar default ao incumprimento. Aquilo que lhe pergunto é... Há default em assim, relação ao Fundo Monetário Internacional. mas se for com o acordo do Fundo Monetário Internacional, uma extensão no programa, deixa de ser default e é um adiamento do pagamento. Sim, mas tem que haver a concordância do Fundo Monetário Internacional Precisamente, em não relação pode a ser a isso. Grécia a decidir isso sozinha. Aquilo que lhe pergunto é, vimos já em todo este processo, havia imensos dias que eram decisivos justamente porque acabava um prazo qualquer para a Grécia cumprir com uma condição qualquer. Ainda é disso que estamos a falar, António. Ainda estamos a falar, de facto, de prazos que não são contornáveis. Pois, ainda estamos a falar de prazos, por acaso até estamos, mas para além disso, o que continua a haver é uma falta de clarificação de posições em relação às reformas que são necessárias para a economia grega. Agora, o que eu acho é que tem havido agora alguns progressos, é possível. O Banco Central Europeu tem apoiado o mais possível o sistema financeiro grego, tem sido o mais compreensivo que é realmente possível nas presentes circunstâncias, mas vamos admitir que chegamos a uma situação em que o Fundo Monetário Internacional considera que há incumprimento no princípio da próxima semana. Então, nesse caso, é muito difícil evitar uma corrida aos bancos, uma nova corrida aos bancos. E isso pode levar a uma situação de pré-ruptura financeira da banca e uma situação em que o próprio Banco Central Europeu já não está em condições de continuar a financiar o sistema financeiro, Aliás, as hoje, instituições justamente no financeiras. Eurogrupo, na parte da manhã, foi discutido a possibilidade de implementar controle de capitais na Grécia. É A o que vai hipótese acontecer acabou logo a por seguir. não ser aceite. É o que vai acontecer logo a seguir. Se realmente houver essa corrida aos bancos, vai haver uma tentativa de controle dos movimentos de capitais a partir dessa altura, mas isso é sempre uma solução muito má, não é? É uma solução muito má, porque leva realmente ao descrédito das instituições e há uma descrença muito grande na possibilidade de haver uma viragem nas negociações da Grécia com a União Europeia. E, portanto, enfim, isso não considero que seja de facto algo de positivo. Não é? António, a verdade é que para se aproximar da posição europeia, como o próprio António dizia há pouco, houve um sim a aumentar o IVA, a taxa, os bens que estão na taxa intermédia de IVA para a taxa mais elevada, não há propriamente um aumento do IVA, também algumas alterações naquilo que são as regras das pensões, por exemplo, o congelamento das pensões antecipadas e também a redução das mais altas. Do lado dos credores europeus, aquilo que foi preciso acontecer foi admitirem a hipótese, no âmbito de um terceiro resgate, de haver um haircut da dívida pública grega. Portanto, estamos a falar do segundo perdão de dívida à Grécia e lações a tirar pelos outros países que estiveram sob resgate. Olha, as ilações não são assim brilhantes, porque, enfim, a pior coisa que pode acontecer na União Económica e Monetária é haver sistematicamente uma quebra enfim, das regras que estão realmente estabelecidas. Eu não quero com isto dizer que não existam muitos aspectos que têm que ser revistos naquilo que diz respeito à União Económica e Monetária. E, portanto, não só realmente a União Bancária, que é quanto a mim insuficiente, mas é preciso caminhar mais no sentido da União Política da Europa. Portanto, já falámos várias vezes sobre esse assunto,
conjunto, é preciso reforçar o orçamento comunitário, sou a favor da mutualização da dívida, sou a favor de grandes projetos de investimento europeus, etc. Quer dizer, há aqui muitos aspectos que têm que ser revistos. De uma maior intervenção, até se possível, no próprio mercado primário por parte do Banco Central Europeu. Agora, os haircuts devem ser, enfim, na medida do possível, evitados, porque são, de facto, um mau princípio, não é? Realmente, no fundo, a admissibilidade de não cumprimento por parte de um país das suas responsabilidades. Mas de alguma forma, na medida do possível, deve-se procurar evitar. E sublinhando essa expressão, na medida do possível, estamos a falar de uma dívida que está, nesta altura, em 180% do PIB. Ainda estamos no domínio do possível. Bem, vamos lá ver. Há aqui um aspecto que é muito importante nós referirmos, que tem a ver com algo que eu tenho vindo a sublinhar há bastante tempo esta parte, que é a reciclagem da dívida, a substituição de dívida mais cara por dívida mais barata. A reciclagem da dívida resolve o problema do equilíbrio orçamental, porque se os juros forem muito baixos, não estou a dizer que se faça isso, mas se mantiver sempre o mesmo nível de dívida, realmente, com, de facto, encargos financeiros muito baixos, equilibra-se o Orçamento de Estado. Desde que se tenha realmente, mesmo que seja um superávit, digamos, um saldo primário positivo, não muito significativo, mas que dê para pagar os juros da dívida, se tivermos juros da ordem, por exemplo, de 1%, enfim, é perfeitamente possível, o que acontece, por exemplo, com o Japão, resolver realmente o problema do desequilíbrio orçamental sem ter que haver haircuts. Mas se houver um orçamento que está a produzir um superávit de 1% e os juros da dívida por absurdo chegam aos 1% em todo o estoque de dívida, significa que todo o crescimento que o país está a conseguir ter é para pagar a dívida. Como é que se cresce assim? Pois, como é que se cresce, mas vamos lá ver. Aí está a partir do pressuposto de que o crescimento deve ser feito a partir de investimento público, não é? Quer dizer, porque o que está a dizer é que não há almofada depois por parte do Estado para realmente sobretudo nesta fase de arranque, promover não é? investimento Sobretudo público. Uma isso é verdade. Em que a confiança essa é uma limitação. Mas o que eu queria dizer é que a reciclagem de dívida de per si já resolve grande parte dos problemas. E depois, se houver um postponing, digamos assim, das maturidades, quer dizer, larga medida o problema fica resolvido, quer dizer, porque não tem vencimentos nos tempos mais próximos, não é? E tem realmente uma redução realmente substancial dos encargos financeiros, não é? Dos encargos com a dívida. Ora, isto, talvez não, desde que tenha um saldo primário minimamente razoável, permite-lhe criar almofadas, não é? Mas é evidente que para haver aquilo que nós designamos de buffers de capital, é preciso haver, de facto, crescimento económico, não é? Mas o crescimento económico pode ser feito de várias maneiras. Por um lado, com o investimento privado, criando-se condições propiciadoras sem para o tese, investimento António, privado. olhando para aquilo que é hoje a Grécia, quem é o investidor privado que vai querer investir na Grécia? E depois, com projetos de investimento europeus, recorrendo aos fundos estruturais. E havendo, isso sim, a admissibilidade de não se exigir, ou de não ser exigível, uma coparticipação de investimento público nacional. Quer dizer, portanto, o que é que era preciso fazer-se? Era preciso negociar-se simultaneamente que, em termos de exigência de coparticipação de investimento público nacional, isto nacional grego, não é? Que não houvesse essa exigência durante os primeiros 3 ou 4 anos, não se inviabilizando, portanto, investimento público participado por fundos estruturais comunitários. Portanto, isso permitiria, em parte, resolver o problema sem se ter que necessariamente ir para os haircuts. Porque qual é o problema dos haircuts? É que descredibiliza muito, realmente, os governos e pode ser também prejudicial, realmente, para a própria área do euro. Descredibiliza também um bocado o próprio euro, porque começa-se a ter a convicção, isto por parte de quem é financiador, de que há um risco elevado de inadimplência, de incumprimento. Mas do outro lado dessa lógica não pode estar a ideia também que se há um perdão de dívida à solidariedade europeia e confiança no projeto do euro?
Sim, realmente pode haver um bocado essa ideia, se houver um perdão dos Estados-membros, digamos assim. Porque nesta altura, por isso eu dizia, porque nesta altura há um grande estoque de dívida da Grécia que já está junto às instituições não, europeias. Admito que é realmente, de facto, que em termos de solidariedade se poderá realmente, enfim, concluir que ela tende a aumentar se houver um perdão parcial da dívida por parte dos Estados-membros. Isso é verdade, mas que é uma, digamos, que, enfim, não é propriamente um exemplo magnífico que se possa, de alguma forma, dar realmente para os diversos Estados-membros da União Económica e Monetária, não é. Quer dizer, é um mau precedente, não é? E, portanto, eu, desse ponto de vista, tende a ter uma posição um bocado conservadora, quer dizer, tende a ter uma posição que é, por princípio, contrária aos haircuts. O que não quer dizer que, claro, há casos excepcionais. Aliás, já ocorreu um haircut, não é? Com a dívida pública grega. Com a dívida pública grega. Portanto, isso pode acontecer uma segunda vez, não é? E que ilações é que os outros países que foram intervencionados vão tirar daí? Ou seja, Portugal e a Irlanda, que era a pergunta que eu fazia Pois, há pouco. provavelmente haverá surgirão algumas teses peregrinas no sentido de se defender que Portugal faça a mesma coisa, isto é, que procura a obtenção de haircuts em relação à sua dívida pública, designadamente no que diz respeito à dívida à União Europeia e, portanto, a dívida que tenha que ver realmente com o mecanismo de estabilidade, europeu de estabilidade, ou que tenha que ver realmente com dívidas diretas realmente à União Europeia, e que tente negociar, o que me parece realmente muito difícil de concretizar, também uma negociação desse tipo com o Fundo Monetário Internacional. Haverá com certeza alguns defensores dessa tese, não é? E cá está, enfim, no fundo, chamando a isso a reestruturação da dívida pública portuguesa. No meio disto tudo, António, quem é que vai capitalizar este resultado da Grécia? Aparentemente haverá um acordo, mas quem é que sai melhor na fotografia internamente, agora em Portugal? A coligação ou o Partido Socialista? Olha, nem uns nem outros, porque se havendo o acordo, a coligação de direita dificilmente poderá afirmar que, enfim, que houve um desastre na Grécia e dificilmente poderá afirmar que, enfim, as teses defendidas pelo Syriza conduziram necessariamente ao abismo. Embora esteja para ver se vão conduzir ou não a longo prazo a um abismo. Mas, enfim, pelo menos de momento não conduziram. Conduziram a uma situação realmente híbrida, não é? Assim, um género de limbo, não é? Em que fica a Grécia, não é? Por outro lado, realmente o Partido Socialista também não pode concluir que a postura do Syriza foi magnífica e que conseguiu uma grande vitória em termos de negociação. Mas para estar a falar no Syriza, quase que está a dizer que isso seria a parte em que o Partido Socialista se podia regozijar, quando até agora a tentativa tem sido, depois dali os primeiros dias de colagem do PS ao Syriza, tem sido justamente nós não somos o Syriza. Os portugueses encaram o Partido Socialista como o Syriza? Não, eu penso que há um setor do Partido Socialista que se revê nas posições do Syriza e que há outro setor do Partido Socialista que não se revê nas posições do Syriza. Mas a grande dificuldade do Partido Socialista, que é, aliás, a grande dificuldade da esquerda democrática hoje em dia, e eu assumo essa dificuldade até como membro da esquerda democrática, é de que está posicionado, está entalado entre duas posições. Por um lado, a posição daqueles que têm um discurso antissistema e que acham que é preciso pôr em causa a área do euro e que é preciso realmente ter a ousadia de defender uma reestruturação radical da dívida pública, enfim, que tem um discurso essencialmente antissistema, que é o caso realmente que era o caso até agora do Syriza, e por outro lado, aqueles que na ala mais avançada do centro-direita, ou no setor mais aberto, realmente ao centro dos conservadores,
que é o caso, por exemplo, do Jean-Claude Juncker, que tem vindo a evoluir no sentido da aceitação de alguma mutualização da dívida, no sentido de aceitar, da aceitação do quantitative easing, no sentido da aceitação de um reforço do orçamento comunitário europeu, no sentido enfim, também da admissibilidade de grandes projetos de investimento europeus, etc. Portanto, aquilo que tem sido, em larga medida, o discurso neo-keynesianos tem sido, em parte, o discurso de alguma direita hoje em dia, e, portanto, o próprio Jean-Claude Juncker. E isso inibe, de facto, um bocado o Partido Socialista tomar posições mais ao centro. Por outro lado, realmente, se o Partido Socialista se radicalizar um bocado mais, realmente confunde-se com as posições de Syriza. E no fundo, e é boa verdade, realmente o Partido Socialista está confrontado com esse grande problema, com um dilema, que é que se realmente se radicaliza no discurso, tende a confundir-se com as posições de Syriza. Se tende a moderar-se no discurso, tende a convergir com as posições de Jean-Claude Juncker. E é esse problema que reflete a última sondagem da Católica, em que dá já uma ligeira vantagem à coalição? Quer dizer, a sondagem da Católica reflete diversos problemas. Por um lado, essa grande questão que se coloca hoje em dia à esquerda democrática, que é ter que optar entre um discurso antissistema e um discurso realmente de pendor mais moderado. Depois, por outro lado, realmente é uma certa associação também ao problema de José Sócrates, que realmente, enfim, enquanto que a anterior liderança de António José Seguro não era minimamente associada a José Sócrates, já não é, enfim, correto dizer-se o mesmo a propósito António José Seguro lidaria com os problemas externos que nesta altura o Partido Socialista de António Costa está a lidar, mas não com os internos, é isso? Exatamente, lidaria com os problemas externos, mas não com os problemas internos, porque realmente ninguém, não perpassa pelo espírito de ninguém, pela cabeça de ninguém, realmente considerar que António José Seguro teria alguma coisa a ver com aquilo que foi a gestão do Partido Socialista no anterior governo, não é? Quer dizer, todos sabem que ele tinha uma posição totalmente distinta da liderança desse período do Partido Socialista. Portanto, enfim, isso dificultava um bocado o discurso da direita. Vai haver um PS, justamente face a estes números da sondagem, é aquilo que me está a dizer, progressivamente mais fraturado até às eleições? Eu espero bem que não. Agora, realmente, e espero bem que o Partido Socialista esteja unido e que consiga ser bem sucedido nas próximas eleições. Agora, o que eu digo é outra coisa totalmente diferente. É que se o Partido Socialista não tiver um bom resultado nas próximas eleições, isto é, se não tiver uma maioria confortável e se não estiver minimamente distanciado... Maioria confortável é absoluta? Não digo que seja necessariamente absoluta, mas tem que ter realmente uma distância de 4 ou 5 pontos, pelo menos, da coligação de direita. Se isso não acontecer, é natural que venham a surgir algumas divisões internas, não é? E se o Partido Socialista não conseguir depois formar um governo com alguma estabilidade política, que consiga fazer aprovar orçamentos e consiga realmente implementar algumas reformas, se limitar a constituir um governo que dura um ano ou um ano e meio, ou qualquer coisa do género, então o Partido Socialista vai passar por uma situação muito crítica a seguir, quer dizer, porque provavelmente não conseguirá estar muito tempo no governo, não é? Como eu acabei de referir anteriormente, e isso vai fazer com que, naturalmente, surjam algumas divisões internas. António, muito obrigada pelo comentário. António Rebelo de Sousa, o comentário à Grécia e também às consequências do caso grego na política nacional.